Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar começando mais um episódio. Hoje, o episódio número 7, né? Vamos falar de temas muito interessantes. Mas antes de mais nada, vou fazer minha audiodescrição e convidar nosso público aí a seguir o Universo Ágil em todas as plataformas, LinkedIn, YouTube, Instagram, Spotify, Clubhouse, Twitter, e se esse podcast vazar em algum lugar aí também, escuta do mesmo jeito. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Diego, sou um homem branco, barba por fazer, cabelo longo, barba samurai é demais, coque samurai. Ao fundo tem meu jardim. E eu vou passar a bola para as meninas aqui que estão comigo hoje fazerem sua audiodescrição. E se apresentarem, naturalmente. Está no mudo. Olá, meu nome é Arlete. É um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer minha audiodescrição aqui. Estou no meu quarto, no quarto da minha filha, onde é o meu escritório. Estou com uma blusa amarela, com um fone que serve de uma tiara aqui, para ajeitar o cabelo e deixar bem bonita aqui para vocês. Bora lá. Eu acho que é Gabi, mas eu vou puxando aqui, aí as meninas seguem. Boa noite, pessoal, sou Sara. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu estou na sala da minha casa. Já falei bastante hoje, mas vou falar mais um pouquinho, porque é sempre bom a gente estar aqui trocando ideia. Estou de blusa azul, cabelo comprido, loiro, maquiada, um pouco de olheira, mas acho que todo mundo, porque sextou, né? E a gente vai sextar em grande estilo. Vou puxar minha amiga Gabi aqui para se apresentar também. Oi, pessoal, boa noite. Uma ótima sexta para todos. Eu sou líder em transformação digital e a gente vai trocar muito conhecimento aqui, muita experiência. E eu também sou loira, dos olhos mel, e eu estou aqui também. Estou sem um fundo muito bonito, mas como a Sara falou, a gente acabou de vir aí dos treinamentos e estou com um fundo aqui do ambiente que eu trabalho aqui, que hoje eu estou home office. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui também. Agradeço o convite aí do Diego, né, em fazer parte aqui com o pessoal nesse momento. Vou fazer minha audiodescrição. Estou aqui com um fundo, né, de post-its aqui, para dar uma animada aqui. Sou mulher morena, cabelos compridos, castanho escuro. Estou vestindo uma blusa verde musgo. Acho que é isso. Obrigada. Só deu uma falhadinha aqui na internet, mas vocês me ouvem bem, né? Meu amigo, manda ver. Sim. Então tá bom. Sim. Meninas, é uma satisfação estar com vocês hoje. É mó barato, né? Nós que trabalhamos... eu trabalhei bastante tempo com a Renata, com a Arlete, com a Gabi. Então, a gente está matando a saudade, antes de mais nada, né? E eu convidei vocês hoje, agradeço por vocês toparem, né? A ideia de hoje é conversar o seguinte. O início, todos nós sabemos, né, que quando a gente inicia um projeto, seja ele qual for, pode ser um projeto de descoberta de um produto, um novo sistema, o que quer que seja, qualquer que seja a iniciativa. Quando a gente começa errado, as coisas tendem a dar errado. O que vocês acham sobre isso? É uma verdade? Será que dá para consertar no meio do caminho? Ou não? Essa frase, esse dito popular, tem um fundinho de verdade muito realista, né? Que começa errado, termina errado? O que vocês acham? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Diria que em alguns projetos aconteceu de fato isso, começou errado e final foi errado. Mas também tive projetos que começaram errados, mas no final a gente conseguiu reverter essa história e ainda bem deu tudo de bom. Então eu acho que
Tem duas linhas aí, viu, Diego? E eu vou colocar uma pimentinha aqui, gente, é claro, né? Também existem, pessoal, projetos principalmente, tá, de transformação digital, onde começa errado e não termina bem, né? Então, além de não começar bem, ele pode ser encerrado, tá, pessoal? Porque hoje a gente sabe que as nossas organizações, elas estão muito focadas em realizar os objetivos de negócio. Então, depois a gente pode falar um pouquinho, trocar mais figurinhas sobre isso aí, mas é uma pimentinha que eu coloco aqui, tá, gente? Porque as empresas estão muito focadas no business, né? E se a gente não tiver esse time, tá, a gente pode nem sequer ter essa finalização, tá bom? Nem sequer finalizar, tá bom? Iniciar. Acho que o Gui entrou aqui e caiu. Daqui a pouco ele volta aí. Quando ele voltar, a gente chama ele para fazer a audiodescrição. Ah, ele voltou. Voltou. Rê, tu quer comentar? A gente estava falando aqui nos bastidores e vou puxar ela para dar uma palhinha. O que é que tu acha, amiga? Eu agora, né, Sara? Falhou um pouquinho o áudio, perdão. Falei que a gente estava comentando aqui nos bastidores sobre esse ponto e tu fez um comentário. Eu falei, manda ver aí. Joia. Não, total aderência ao que a Arlete comentou, a Gabi trouxe também a parte de negócios bastante forte. Eu acho que para complementar aqui, a gente não pode esquecer da estratégia também, né? A definição da estratégia, né? E estarmos aderentes ali à estratégia da organização, entender a cultura da organização são elementos primordiais para que nós possamos realmente ter um bastante foco no sucesso do projeto, né? Então, com essa aderência, com essa visibilidade, com essa coerência, né, desde o início do projeto, as coisas tendem a irem por um caminho bom, né? Encaminharem com um bom planejamento, atrelado a essa estratégia, adequado a essa cultura da organização, a cultura também, entender a cultura do nosso cliente, a qual nós estamos atendendo, né? Então, isso é muito importante, né? Para complementar ali essa construção, esse encaminhamento, né, do projeto para algo que realmente vai gerar um valor e ter uma evolução bastante assertiva. Rapaz, eu acho que o início de um processo, ele guia tudo. Ele já diz como a coisa vai funcionar. Então, a gente já viu isso, né? Quando a gente recebe um projeto, o kickoff não é bem estruturado, porque você não teve um processo de negociação muito bem estruturado. Foi aquela coisa às pressas, manda ver, vai começar, monta logo um time, às vezes começa com um time que não está estruturado, com uma estrutura que não tá bem construída, bem setada, com os pré-requisitos, com as etapas bem construídas, isso já diz como é que vai funcionar o restante. A tendência é que no meio do caminho seja um completo atropelo. Então, eu acho importante a gente puxar esse assunto, porque o início guia o restante da tratativa que a gente vai ter. Seja em projetos de desenvolvimento de software, seja na construção de uma transformação ou no processo de desenvolvimento de um novo produto ou serviço, o que começa errado tende a dar errado até o final. Mas aí eu vou puxar meu amigo que chegou agora para dar com um sorrisão dele, para dar os 5 segundos, aí os 5 centavos de Pix dele, com muita categoria e para se apresentar. Boa noite, amigo. Tudo bom, Guilherme? Boa noite, gente. Boa noite, meninas em massa e Ti. Tudo bem? Que prazer, que honra estar aqui com vocês hoje, sexta-feira, né? E a gente poder falar aqui sobre ressignificação, a ideia do kickoff, como que tudo começa, é de fato um grande prazer e a gente contribuir de alguma maneira com as ideias de como que a gente começa um projeto ou a gente traz contexto inicial para aquilo que a gente quer como resultado, né? Então, até pegando um gancho super importante aqui que a Renata falou, que eu achei que foi muito importante a gente gerar essa consciência de que se a gente não reconhecer o contexto que a gente está inserido, as pessoas que estão ali, a gente, na largada, a gente ou largada ou a gente larga atrasado, né? Que ou você sai muito na frente ou você... Porque às vezes tem todo um contexto, tem toda uma negociação que é preciso fazer, tem as questões culturais, então você precisa estar a par, você precisa reconhecer o cenário
para você conseguir ser mais assertivo e largar em conjunto. Muitas vezes, como bons gestores de projeto que somos, chegamos normalmente atrasados, né? Somos o último a saber. Tem um projeto que está rolando. Ixi, mas peraí, gente, alguém já foi lá e já fez os alinhamentos iniciais? Não, já está rodando. Aí você tem que ir lá, ter uma consciência de, beleza, em que momento estamos, quem está envolvido, quais são as partes interessadas, e a partir dali a gente, de fato, começar a o sentido, porque às vezes a gente já pega o carro andando, e eu vou dizer que, se não 80% das vezes, pelo menos umas 60% a gente já pega no meio do caminho. Mas acho que é um papo que a gente vai desenrolando aqui, e gostei bastante já desse início que começou quente. Começou quente, vamos dar um boa noite aí para o Ibson Cabral, que está acompanhando o podcast aqui conosco. Grande abraço, meu amigo, satisfação. E nosso pipoqueiro. Pipoqueiro. Cara, todo mundo aqui deve conhecer ele, né? Não tem uma pessoa que não tenha interagido com o Ibson. Olha, há rumores de que até o Lula já falou o nome do Ibson. Louco. Discurso. Certeza. Tu joga Ibson no Google, vem referência do ágil. Pipoca ágil, né? Você vê ali, ó, é o pipoca. Nós estávamos brincando outro dia, Gui, de criar um partido ágil agora, né? Primeiro partido ágil brasileiro, o PPAB. Brincadeira, né? Já pensou? O nosso presidente vai ser o Ibson. Olha, a nossa Câmara dos Deputados recentemente estavam precisando de uma PI Planning, viu, gente? Só brincando aqui com vocês. E comentando aqui, gente, puxando o gancho do Gui, até falando uma expressão muito usada hoje no mercado, tá? Nos nossos Instagrams aí, né? É raro, mas acontece, né? Então, quem já não teve a dor, né? De um kickoff, seja no projeto para transformação. E eu gostaria de colocar aqui para vocês 3 pontos, gente, que eu apanhei bastante, que hoje, né, me ajudam a fazer melhores kickoffs. Então, é a questão do patrocínio, tá, gente? Isso é muito importante, tá bom? Vocês terem o patrocínio das pessoas, das lideranças corretas, né? Lideranças formadas para isso. A questão da comunicação, né? Muito importante. E todo esse alinhamento, principalmente aí um alinhamento executivo, tá, gente? Porque eu já tive muitos problemas aí em alguns kickoffs, em que você não tinha esse patrocínio, não tinha essa boa comunicação, né? Os agentes aí, os stakeholders. Então, isso gerou muitos problemas. Então, assim, passo a bola aí para vocês. Foram, assim, os pontos, assim, que eu vejo, assim, que são muito importantes para serem trabalhados num kickoff. Então, se vocês me permitem agora, deixa eu construir o raciocínio, tá? Passado o calor das apresentações, das primeiras provocações, vou começar a construir o raciocínio. Acompanhem daí. E a partir desse ponto, vamos começar a pensar aqui e refletir, tá bom? Com certeza, muitos de nós aqui já acompanhamos diversos kickoffs. Seja de projeto mesmo, de sistema, de produtos, e também kickoff de times de transformação, ao qual nós pertencemos, né? Em um novo contexto. Então, vamos devagar. Quando é um novo produto que vai ser lançado, geralmente a galera se reúne, dependendo da quantidade de pessoas, né, envolvidas, pode ser numa sala, pode ser num hub, num auditório, né? Geralmente, ali naquele momento, todas as pessoas envolvidas estão presentes, apresentado os desafios, as expectativas, o resultado esperado, o retorno esperado, né, daquela iniciativa, né? Mas principalmente as expectativas. É feita aquela festa, em alguns lugares tem cafezinho, um lanchinho, né? Vídeos institucionais, motivadores e tal. E aí, oficialmente, é dada a largada, é dado o gol, é dado o início do produto. Nós convidamos a nossa galera hoje para acompanhar esse vídeo com a seguinte provocação. Quando a gente vai falar de kickoff, né? Um começo de projeto de transformação organizacional. Como seria um bom início, né? Um bom pontapé inicial para começar um projeto? Na visão de vocês,
quando nós, agentes de transformação, Agile Coaches, vamos entrar em um contexto novo. Como que é esse começo? Porque, às vezes, não tem pompas no nosso trabalho, né? No nosso kickoff, no nosso começo. Não tem um café, não tem um auditório onde nós vamos nos apresentar nossos desafios. É um começo um pouco mais tímido, um começo um pouco mais... Vamos começar. Eu queria que vocês compartilhassem o seguinte, e aí vão se preparando para quem quer pegar, tá? Alguns inícios, né? Oh, meu Deus. Algum início de projeto de transformação que vocês já presenciaram, já começaram, que começou legal, e algum exemplo que, putz, começou errado, mas começou errado por esse motivo, por esse, diferente de um outro exemplo que eu tenho, onde, caramba, nós mudamos tal coisa e foi legal, mudamos tal posicionamento ou abordagem e rolou, deu certo, como se fosse uma lição aprendida, né? Por quê? O começo é tudo, né? Então, quando a gente começa de uma maneira inteligente e com objetivo, tem tudo para dar certo. Alguém teve algum insight nesse sentido que quer puxar? Eu já estava aqui comentando no privado, né? Os insights dele. Manda aqui. Aproveitando. Vamos lá. Boa noite, Manuel. Só tem gente linda, tipo Guilherme. Rapaz. Eu concordo com o Manu. Por mais que eu não goste, mas eu concordo com o Manu. Um abraço para você, Manu. Um beijo grande, cara. Saudades. Um ponto super importante, quando a gente fala de uma transformação, a gente tem que lembrar que ele não é um projeto necessariamente, porque ele não tem começo, meio e fim, né? Um projeto tem começo, meio e fim. É um ciclo de desenvolvimento evolutivo no qual a gente reconhece os processos que precisam passar por uma transformação e, a partir dele, aí sim você talvez consiga quebrar em pequenos objetivos ali. Então, o que eu quero para cada fase ou para cada etapa da minha transformação, ou para cada área da qual eu estou transformando. Mas a transformação é um processo evolutivo e precisa sempre fazer parte da empresa enquanto cultura, enquanto pensamento. Acho que esse é o primeiro ponto, já que nós chegamos, né, nesse cenário que você colocou, esse é o primeiro passo que é importante a gente ter como reflexão. O segundo de fato, a gente conseguir entender quais são os objetivos, o que eles estão buscando dessa transformação. Então, tá bom, o que você quer transformar e o porquê que você quer transformar? Compreender o motivo, o porquê, te dá uma base muito clara de quais são as partes interessadas, os stakeholders que você quer envolver para que, de fato, você consiga fazer aquele processo evoluir ou desenvolver, né, a sua estratégia de gestão. Então, a partir desses dois primeiros princípios, aí sim você vai buscar o patrocínio, né, que a Gabi comentou muito bem. Você precisa ter um patrocínio, você precisa saber quem é o sponsor dessa iniciativa de transformação e quais são as expectativas dele e não os objetivos, né? Os objetivos gerais já foram mapeados, mas quais são as expectativas? O que você espera? O que você espera da nossa atuação? O que você espera de um agente de transformação dentro dessa área, como um facilitador, como um agente que está nas iniciativas estratégicas em discussões extremamente relevantes? Por quê? Um dos pontos que eu vejo que falta muito é exatamente esse alinhamento, porque muitas vezes você precisa participar de uma reunião estratégica, mas o cara fala, não, o Thiago não precisa estar aqui, o Gabi não precisa estar aqui, essa conversa é estratégica. Mas você fala, oi? Calma lá. Já foi setada uma expectativa logo no início, então eu já conversei com a Sara, que é a sponsor, e eu vou fazer parte dessa troca, e meu papel aqui é aí você, porque as expectativas já foram alinhadas. E a partir dali, você ganha confiança, você estabelece relacionamento e um ambiente seguro para que você possa fazer a participação. Então, acho que, de maneira simples e sucinta, eu acho que a gente tem 3 pontos que
abrem portas para que a gente seja mais assertivo na nossa interação. E aí queria até convidar a Gabi, a Sarinha, né, a Rei e a Ariste também para contribuir, trazer o ponto que elas entendem desse início de uma iniciativa de transformação. Sim, perfeito. Eu acho que fazendo um paralelo aqui com o que o Diego trouxe de exemplo, mais o que você trouxe, Gui, eu acho muito legal. Por quê? Quando a gente está num projeto, a gente sempre sabe muito do nosso contexto, né? O que a gente vai levar para fazer um bom projeto, para desenvolver um bom produto, para fazer uma boa transformação. Só que isso não basta, tá, gente, quando a gente vai fazer uma transformação organizacional. Por quê? Se você não tiver feito este alinhamento executivo, com as pessoas corretas, com as pessoas de change management, tá? Se vocês estiverem na organização, com o RH, com áreas envolvidas realmente neste processo, porque eu, por experiência, né, já tive kickoffs que não funcionaram, tá, gente? Não tiveram o resultado esperado. Por quê? Por falta desse alinhamento. Então, eu acho que foi bem legal esse paralelo que o Diego comentou com o Guilherme aqui, falando dessas estratégias, né? Porque às vezes a gente sabe muito do que a gente tem a ofertar para as organizações, para os projetos, mas a gente tem que entender e ouvir muito bem, com uma escuta ativa e muito bem alinhada, porque senão isso não vai dar um resultado esperado. Joia. Colaborando aqui também com um complemento, aqui uma visão. A transformação é uma movimentação muito grande, né? Então, projetos de transformação, eles não são projetos simplórios e, de fato, normalmente envolvem um alto risco, né? Alto impacto, bastante, né, investimento. Então, de fato, não deveria ser algo que nós não deveríamos encarar como algo estratégico. Os colegas comentaram bem, né, até anotei aqui para não esquecer, sobre algumas perspectivas bastante interessantes, né, a gestão de mudança, a questão de ter um ambiente seguro para se trabalhar, e o Guilherme até comentou sobre a facilitação. É um assunto que eu, como facilitadora também, tenho bastante prática nessa questão da transformação, com essa parte de facilitação também desse início de projeto. O que eu quero dizer com isso? Trazendo a facilitação, né, para esse momento do projeto, onde a gente está iniciando conceitos de facilitação, mindset de facilitação, e também o pensamento de que existe uma premissa, né, de projeto, que vai ter mudanças, né, tanto na agilidade quanto em projetos tradicionais. A gente sabe que a mudança é algo certo, e a gente precisa ter temos que ter adaptação, temos que ter resiliência, né, para poder manter a colaboração das pessoas, manter o envolvimento e o foco no propósito do projeto, né, para que não percamos o nosso foco, para a gente não gerar questões de falhas de comunicação, como o pessoal citou aí, né, que a comunicação, de fato, é imprescindível em qualquer âmbito, mas em projetos, de fato, uma falha de comunicação ou a falta da comunicação é algo que pode trazer um impacto muito grande, né? Pode atrasar a tomada de decisões importantes e pode gerar falta de transparência também, o que gera, né, a falta de transparência gera justamente desconfiança, a parte justamente de erros, né, de planejamento, erros de execução, sobre os passos ali que a gente for adotar. Então, isso são fatores importantes para que, de fato, a gente construa, né, um bom projeto, uma boa colaboração no projeto, e para que nós tenhamos as pessoas, né, quem estiver à frente dessa transformação, precisa ter esse mindset de facilitação, de fato, para entender o que está acontecendo, para ter aquela escutativa, acho que a Gabi comentou, né, a percepção das pessoas, o entendimento dos perfis é algo extremamente relevante também para que seja feito, a gente entender os perfis que estão ali, as necessidades, as dores, quais são os objetivos, né? Porque cada stakeholder tem um viés, tem um olhar. Então, olhar nessa perspectiva também do que realmente esse stakeholder está precisando, como ele está olhando para o projeto, qual é a perspectiva dele.
né? Então, isso faz com que nós geremos empatia para com as pessoas e também tenhamos essa questão, essa questão da transparência, da empatia e da adequação, né? Adaptação muito forte, né? Então, acho que é bastante nessa linha também. Complementando aí com a Renata, eu acho que cada um falou um pouquinho aí, eu acho que concordo com tudo que foi dito. Eu queria até trazer uma observação que, num dos projetos que eu participei, um case, o que a gente trouxe, né, além do envolvimento, de ter clareza com a expectativa e tudo mais, a gente nem sempre pode, mas a gente fez uma filmagem de fato do negócio. Eu trouxe a realidade para dentro do time, alinhado, inclusive, num kickoff. Isso, gente, vou falar para vocês, fez toda a diferença. As pessoas ficaram totalmente envolvidas, era um outro sentimento, porque às vezes a gente vai lá, fala as expectativas, está tudo muito... fica tudo muito longe de quem vai fazer as entregas do time, mas quando você traz, de fato, a expectativa, ou através de um vídeo, ou através de uma realidade, enfim, de uma vivência, eu senti que os resultados do projeto foram bem diferentes quando a gente conseguiu trazer o produto com desenho assim, ó, isso aqui vai ser utilizado para isso. Percebe, um dos projetos, a pessoa até, é isso aqui que a gente quer chegar, mostrava, assim. Então, assim, era um protótipo, mas, enfim, eu acho que envolver as pessoas no sentido de trazer para eles, olha, é isso aqui, hoje é isso, mas eu espero isso, eu acho que faz todo sentido também, somado a tudo isso que vocês disseram, tá? A gente aqui pegou vários insights, né? Como empatia, como é que a gente estrutura um processo de transformação do início, as expectativas com as pessoas, daquilo que vai ser o objetivo, né, que Gui falou. Eu fico refletindo o quanto é que a gente coloca de incerteza nesse contexto também, porque, afinal de contas, a gente está falando de um ambiente que não é controlado e que não é igual ao outro. Então, eu não posso partir do princípio, que às vezes é o grande erro, que o que vai funcionar para uma organização vai funcionar para outra, e medir todo mundo sobre a mesma régua. Né? A gente tem a tendência, como ser humano, de esperar sempre a fórmula mágica para dar a resposta que a gente quer, porque é mais fácil, porque a gente já tem um caminho com alguém direcionando a gente. E aí a gente esquece de lidar com as incertezas, porque quando a gente parte do princípio que um framework, por exemplo, vai ajudar nesse contexto, sem entender o contexto, a gente está esquecendo das incertezas, e no meio do caminho a gente não vai saber lidar com elas. Então, quando a gente fala do kickoff inicial, do planejamento, de visão, de objetivo, a gente tem que falar dos riscos, das incertezas envolvidas. A gente precisa deixar claro que um mapeamento sistêmico é importante para que a gente traga uma espécie de personalização para dentro da transformação daquele cliente. O Gui está falando, né? Processo de change, né? Porque a gente quer trabalhar sobre a mesma perspectiva, mas se esquece que nem os objetivos são iguais, nem as problemáticas são iguais, né? Então, quando a gente não traz para um contexto de clarificação, por isso comunicação saiu bastante aqui, a gente tende a ter insucessos, gaps no meio do caminho, e aí, de novo, o que começa errado vai errado até o final. A gente estava... Porque a gente aqui, vocês já sabem, né? A gente fofoca aqui nos bastidores e vai falando e dando ideias e vai interagindo aqui. Aliás, Ibson está dizendo parabéns, assunto maravilhoso, obrigada, amigo. Gabi estava fazendo... Gabi não, Rê estava fazendo um comentário. Mas, antes dela falar, eu queria saber do meu amigo Guilherme se hoje não vai ter a pergunta fogo no parquinho. A gente sempre tem, gente, aquela pergunta bombástica que deixa até a gente desse lado aqui sem saber o que falar. E aí eu estou jogando aí para ele essa provocação. O que é que você acha, Rê? Complementa aí. Eu posso só, rapidinho, antes da Rê, eu quero que vocês me desculpem, porque teve uma hora que a Arlete estava falando um negócio sério ali, e aí eu fui ler o print que eu tirei aqui, e eu não aguentei, ainda bem que estava no mudo, né? Porque eu não aguentei aqui o que colocou aqui nos bastidores. Mas aqui a gente tira... Perdão. É isso aí. Temos pergunta fogo no parquinho. Mas Rê estava falando alguma coisa antes de jogar a bomba. Rapidinho. Não,
só para comentar um ponto importante, né, da melhoria contínua, né, o bendito do PDCA, que a gente tão bem conhece, eu falo que ele é agnóstico, né, a gente, independente ali da situação, de qual tipo de projeto, a gente usa a melhoria contínua para tudo, né, na vida. E para projetos é sempre importante essa análise, né? A Sara bem comentou dos riscos, né? Análise de riscos. Acho que é primordial levantar os riscos bem desde o início do projeto, fazer essa gestão de riscos bem próxima, e dar visibilidade disso, né? Não guardar ali no diretório a planilhinha dos riscos, né? Para que ninguém tenha acesso a isso, mas de fato divulgar e ter realmente uma retroalimentação desse processo de gestão de risco e ter esse PDCA, esses momentos, né? De olhar para esse planejamento, entender o andamento dele e fazer a gestão de mudança que vocês bem comentaram. Só um comentário rápido aí para complementar essa parte, né? PDCA é vida. Com certeza. Eu já vou passar para você, Gui. Deixa eu fazer um comentário aqui. Kickoff, né? Que assunto, né? Que coisa, né? Nós vemos nossos pares aqui, nossos amigos falando de tantos frameworks, né, métodos, né, e nós voltamos para a raiz, né, para as raízes de um projeto, que é o início. Quando uma coisa não começa direito, ela tende a, pelo menos, a continuar errada até certo ponto. Se você não tem algumas perguntas chaves, né, perguntas chaves é maravilhosa. Hoje eu tô... Se você não tem não vou dizer um roteiro, uma receita de bolo, mas se você não tem algumas perguntinhas, não mágicas, mas aquelas que vão fazer com que algumas informações venham à tona, né, naquele momento, você vai perder um tempo até descobrir, né, coisas que você poderia ter perguntado no começo, antes da largada, antes do kickoff. Então a gente está falando bastante, né, de um pré-work, né, um homework antes de um kickoff, né? O quanto que faz sentido, né, na nossa área, na nossa profissão, estudar o negócio onde nós vamos entrar, procurar enxergar com os olhos daquela liderança, né? Entender quais são os problemas antes de eu aplicar trocentos métodos maravilhosos que vão solucionar problemas. Espera, deixa eu tentar entender qual que é o problema na visão dessa pessoa que está me contratando. E mais do que entender qual que é o problema na visão dessa pessoa, o que ele espera de resultado. Sabe por quê? Às vezes pode ser que você vai rodar um framework fabuloso e vai demorar 3 meses para chegar com um diagnóstico, e aí o cara chega lá para você e fala, era só você ter me perguntado. Era só você saber. Ter um carinho a mais. Pergunta para mim, pergunta para o meu gerente A, meu gerente B, nós temos todas essas informações, né? É basicamente isso. Então, a gente sai um pouco da caixinha de falar de métodos, de frameworks, para voltar para aquela coisa mais raiz, mais vendedor, mais desenvolvedor de software, de sistema, sei lá, de sapato. Entender qual que é a sua necessidade, aonde você quer chegar, como que eu posso usar qualquer método de agilidade como meio para resolver o seu problema. É um pré-work. O que você acha, Gui? Só que aí, enquanto eu falo, eu quero que vocês pensem aí exemplos de fracasso. Kickoffs que começaram zoados. Gui, o que você acha? Putz, tia, acho que você trouxe um contexto complexo aqui da gente abordar em tão pouco tempo, né? Porque são elementos, né, como a gente já abordou aqui um pouco anteriormente, são elementos que depende muito do contexto do qual você está inserido, do perfil das pessoas que estão participando daquela iniciativa, dos objetivos traçados. Então, eu acho que não tem num primeiro momento aqui, eu não vejo uma resposta, né, que seja uma resposta que vai dar uma direção para a nossa audiência aqui, para o público, que consiga tangibilizar um pouco dessa ação. Eu acho que é a soma desses elementos que vai fazer a diferença, tá? Mas
Até conforme você foi trazendo, a pergunta bombástica que eu tenho aqui, e ela é muito relevante e conecta exatamente com isso, o trabalho do agente de transformação ou do gestor líder da transformação, ele é muito relevante, ele é muito significativo, mas ele é intangível. Como é que a gente demonstra valor do trabalho desse profissional? Como é que a gente consegue dizer que, putz, o trabalho da Gabi, da Arlete, da Sarinha, desse time que está aqui, como é que eu tangibilizo isso? Como é que eu mostro o valor de fato e a importância de ter todo esse time aqui alocado em um projeto de transformação? Porque se a gente está saindo na largada, num kickoff, numa abertura, com um time parrudo, um time de feras, que entende do assunto, tudo bem. Como é que você vai tangibilizar o valor? Como é que você vai definir os critérios de sucesso? Existe um pré-work, Gui? Existe um pré-trabalho antes de iniciar um projeto de transformação? Então, é que o pré-work, ele é exatamente o que a gente passou anteriormente, a leitura do contexto, o mapeamento dos sponsors, das partes interessadas, de fato você entender os objetivos, você definir os objetivos claramente, estabelecer uma linha de comunicação muito clara. Por isso que eu comentei que a gente não tem como dar uma resposta binária, né, 0 e 1, porque o contexto vai determinar. Às vezes eu vou precisar de um pré-work, às vezes eu não vou precisar de um pré-work. Porque você está num time, por exemplo, numa organização, numa empresa, que ela não é tão grande, vou dar um exemplo aqui, uma empresa com 200 funcionários, ela não é tão grande. É uma empresa que você consegue fazer uma boa gestão sem fazer um pré-work. Agora, você vai precisar fazer um trabalho de kickoff bem feito, mas que não é o pré-work, é o trabalho de kickoff. Então, para separar o que é um pré-work de kickoff e o que é o trabalho de kickoff. Então, depende da complexidade, depende do tamanho, por isso que eu comentei, né? Sua pergunta é muito ampla pelas variáveis e os elementos. Eu acho que a gente não pode estabelecer aqui uma regra de a receitinha de bolo é essa. O que dá para a gente traçar aqui de maneira mais tangível para a nossa audiência é identifique esses elementos que falamos anteriormente, reconheça o seu cenário e o seu contexto, veja qual é a melhor abordagem para você. E a partir disso, você vai definir uma estratégia de aqui eu preciso de um pré-work, aqui eu não preciso. E acho que esse é o ponto, né? Para que eu consiga demonstrar o valor do meu trabalho, eu vou ter um esforço inicial muito grande ali. Eu vou colocar todo esse time para trabalhar. Mas e aí? Como é que eu vou demonstrar isso? Se é intangível. O resultado não depende de nós. Nós somos apenas consultores ou agentes de transformação dentro de um sistema extremamente complexo, com regras de negócio, com governanças muito já estabelecidas. E como é que a gente faz? Como é que a gente mostra o nosso valor? O kickoff é uma espécie de acordo, na opinião de vocês? É quase um evento onde o acordo, o grande acordo do projeto, seja ele qual for, é divulgado, e de repente se esse acordo ele não está tão claro, será que eu vou chegar lá do outro lado? Eu enxergo qual é o outro lado? Né? Então, são pontos para a gente refletir. Né? Eu tive diversas reflexões para trazer esse tema aqui para vocês, mas e poderia compartilhar diversas outras. Mas pensando simples, muito simples, tá? Eu não consigo ter uma resposta mais simples, gente, do que perguntar para aquela pessoa que está me contratando aonde ela quer chegar, qual resultado ela quer alcançar. Às vezes, ou, sei lá, um percentual, mas a maioria das vezes essa pessoa não sabe, e é por isso que ela está contratando um consultor, não é verdade? Um especialista. Mas a minha provocação é, alguma coisa ela sabe. Algum cheiro de resposta ela sabe. Dependendo da senioridade, como o Gui colocou aqui, do contexto, se é uma pessoa que é dona ali daquele negócio, ela sabe mais ou menos aonde que ela quer chegar. Agora, se é uma pessoa que, de repente, precisa de um apoio para investigar, ela faz uma ideia. Né? Então, é isso. Dar voz, né? Dar voz e tentar enxergar com os olhos dessa pessoa.
porque eu tenho certeza que se essa pessoa não te der o mínimo de diretriz, ela vai ter uma pessoa-chave, um contato, um gerente, alguma pessoa que vai te suportar e vai te dar algumas informações a mais, que vai evitar que você tenha 3 meses de trabalho, eventualmente, para descobrir um possível problema a ser respondido, a ser resolvido, né? Aí é que tá, né? Será que a gente está fazendo a pergunta certa? Será que ao invés de perguntar o que você, qual é seu objetivo, porque quando a gente diz objetivo, o cara já acha que sabe o que ele quer. A gente não pergunte qual é a dor, porque é isso que a gente ensina. O que é que está doendo para você precisar de um processo de transformação? Porque o resultado final é consequência da dor que ele está sentindo. Então, será que a gente não deveria começar pegando pela dor? Mas foi só uma provocação aqui, porque eu sei que esse assunto rende demais. A gente estava falando de kickoff e veio uma pergunta aqui. E se a gente cancela o kickoff? Qual é o impacto que isso tem num projeto? Renata estava dando um spoiler aqui, eu queria saber o que ela tem para contar para a gente. Joia, Sara, obrigada. Essa questão, né, do adiamento, né, a gente tem vários cenários, né, possíveis aí, do kickoff dar certo é um deles, que a gente está conversando aqui, né, e tem a questão do adiamento. Eu tive algumas experiências com adiamento, né, do início ali do projeto, né, dessa parte do kickoff. O momento ali do kickoff é um momento onde a gente justamente, como a gente estava comentando, faz um envolvimento de grande parte das partes interessadas, se não todas, né? O ideal seria todas as partes interessadas estarem presentes ali para fazer esse acordo, como o Diego comentou, né? Uma concordância do início desse projeto, onde todos estão a par daquele projeto, da estratégia dele, dos objetivos chaves de negócio, e isso é muito importante, né? Essa ciência de todos ali envolvidos. Alguns pontos importantes desse contexto a gente entender a questão de comprometimento das pessoas. Quanto essas pessoas, de fato, estão comprometidas com esse projeto, né? Ou com os eventos desse projeto, com o objetivo, com as estratégias. E o comprometimento, né, aí trazendo de novo para o âmbito de pessoas, é muito particular. Né, a gente fala, as pessoas são comprometidas ou não são comprometidas, ou estão comprometidas ou não estão comprometidas. Então, nesse sentido, é muito interessante, é muito importante a gente identificar essa questão, sinalizar e solicitar, né, deixar muito claro a necessidade, a importância do projeto, né, como a gente comentou do propósito, mas mais do que isso, realmente, qual a importância daquelas pessoas que estão ali, e do papel que elas, inclusive, têm nesse projeto, né? Qual o papel que elas estão? Elas estão full alocadas, elas estarão full alocadas ali, elas estarão cross, e qual é a participação delas, em que momento que elas precisam ser envolvidas, né? Aí não só no kickoff, mas mais para frente também. Será que é claro o papel dessas pessoas, né? Para que elas estão sendo envolvidas nesse projeto? Então, essa visibilidade, essa clareza para esses participantes, para essas partes interessadas, é extremamente importante, né? Então, seria um mapeamento mesmo, eu entendo que agregaria bastante, né, essa visibilidade, esse mapeamento dessas stakeholders, o entendimento desse envolvimento deles. E também, em contrapartida, se eles estão disponíveis para esse envolvimento. É muito comum a gente assumir que as pessoas, elas estão entendendo, né, estão entendendo o que elas precisam fazer, e que elas irão fazer aquilo que nós estamos esperando. E muitas vezes isso não é real. Então, essa conversa, né, acho que vocês usaram até um termo pré-kickoff, é bastante importante esse alinhamento, essa definição e esse acordo, né, esse combinado que a gente fala, para que, né, não gere um ruído ali na comunicação ou na expectativa das pessoas. E, de fato, as pessoas estejam comprometidas e tenham previsibilidade do envolvimento delas para com aquelas iniciativas ali, depois do kickoff também para com o projeto. E no kickoff, essa previsibilidade também é bastante importante. Às vezes, o kickoff dura ali algumas horas, né? É uma coisa, como acho que o Tiago comentou, é um evento, né?
é um evento gostoso, onde a gente está ali, a gente está conversando com as pessoas, conhecendo as outras partes interessadas, a gente tem um café ou um almoço. Então, é um momento que realmente a gente está ali disposto, né, a fazer esse networking, tirar esse comprometimento de fato. Então, isso, a pessoa vai conseguir estar o dia todo ali? Né? Ou ela está pensando que é uma coisa que ela tem que, ela vai ali no início, mas ela tem um outro compromisso logo depois, então ela vai dar uma saída, gerando esse problema que, né, eu vivenciei bastante, que é justamente a falta das pessoas envolvidas no momento do kickoff. Porque elas não tinham visibilidade do porquê elas estavam ali, realmente da importância desse evento para elas. Tá? Então, assim, eu queria colocar, para fechar esse ponto, não assumam em projetos nada, né? Nada é como se as pessoas deveriam saber daquilo. Então, como eu falo, né? Definição de projeto, escopo e não escopo. O não escopo é mais importante do que definição do escopo. É o que é e o que não é, né? O que faz e o que não faz. Então, de fato, deixem claro para a pessoa a expectativa do envolvimento nesse projeto e na presença do kickoff. O que vai ser esse momento? Qual a importância da pessoa estar ali, né? Realmente presente, realmente participando. Né, isso traz realmente um envolvimento e um engajamento maior para com as pessoas também participantes. Dentro um pouquinho aí do que você falou, dessa questão de estar disponível, o envolvimento, dizer, levantar a mão até, o que é mais importante também, é o que não vai estar envolvido, né, o que não está ali tão explícito, né. Eu queria falar um pouquinho, que quando a gente participa de um kickoff, onde a gente tem um terceiro super envolvido e ele não foi convocado para o kickoff. Eu participei de uma experiência assim, não foi positiva, mas queria só levantar aqui a mão de quão é importante a gente entender quem são de fato essas pessoas que precisam estar envolvidas, porque às vezes não é só internamente, a gente vai ter que trazer alguém de fora, uma outra consultoria, ou enfim, um outro parceiro. Então é só um ponto que eu queria agregar aqui para vocês. Foi bombástico, viu? É raro, mas acontece aí. É verdade. Então eu quero colocar minha vulnerabilidade aqui e dar 2 exemplos de fracasso. Né? Vamos nos mostrar frágeis aqui. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês, fracasso entre aspas, né? Um começo que não foi tão inteligente. Vamos colocar dessa forma, tá? Um deles foi um processo que nós demoramos, até usei como exemplo aqui, 3 meses, aproximadamente, de 2 a 3 meses, para chegar a um diagnóstico de possíveis dores a serem resolvidas, né? E dar valor, né, para aquele contexto. E aí a liderança chegou, cara, isso eu já estou fazendo, isso já estou fazendo, isso eu estou fazendo. Era só você ter me perguntado. Pau! É verdade. Entendeu? Então, olha o tempo perdido. Né? E teve um outro exemplo também, né, de um contexto novo, onde já se haviam passado 6 meses de transformação e o resultado? Zero, porque o pessoal estava rodando Scrum. E ali o Scrum era a suposta solução. E aí no projeto, na análise que eu fiz posterior, deram, acho que, sei lá quantos itens. Nenhum deles era Scrum. Itens de planos de ação para combater uma dor, né? E chegar aos resultados que aquela liderança frustrada, inclusive, estava. Né? E nenhum deles era Scrum. Vocês entendem? Mas é complicado. E aí, gente, estamos caminhando para o final, e como de costume, eu acho que dava para seguir, né? Mas eu gosto de compartilhar uma pílula de ressignificação, né? Muito já foi falado aqui, né? Mas se vocês me permitem, espero que eu consiga compartilhar certinho aqui agora. Quando vocês verem a minha tela, dá um toque aí, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Foi, Tim. Dojo executivo. Né? Samurais, por que samurais, né? Acho que vale até a pena falar que nós iniciamos um grupo ali no WhatsApp. Esse grupo ele começou tem 2 ou 3 meses, né?
São os Agile Samurais, nós já temos 940 membros, né? E até o próprio nome tem um pouco a ver com essa ideia que eu estou trazendo agora, né? A minha sugestão, né, nesse momento de pré-work, né, esse momento onde agentes de transformação, Agile Coaches, Agile Masters, seja lá qual for o nome que vocês queiram dar, eu estou dando um apelido carinhoso de samurais, né? Quando esses samurais, que são o time de transformação, vão abordar, né, de maneira sadia ali os executivos daquela organização, desculpa a buzina aqui, eles podem enxergar com, não vou dizer um roteiro, porque muito já foi dito aqui, que depende da particularidade de cada contexto, mas dá para ter um norte. A minha sugestão é que se saiba minimamente o negócio do qual você está indo trabalhar. Se você não teve a oportunidade de fazer um estudo prévio, tudo bem, pergunte, aproveite a oportunidade, tenta saber, mostra interesse em conhecer o negócio desse contexto onde você está entrando. Em primeiro lugar, né, pergunta o nome da pessoa, qual é o seu nome? Prazer, o meu é Tiago. Me fala mais do seu negócio. Qual que é a sua dor? Qual é a dor do seu negócio? Maior problemática. Tenta saber mais. Se você fazer um pré-work nesse sentido, maravilha, melhor ainda. Mas tenha essa atenção, tenha esse carinho. Depois tenta saber, através dos olhos dessa liderança, quais são os pilares organizacionais, né? Você pode entender como pilar, como tema, como área, como formas, como eu gosto de dizer, aonde existem o maior foco de dor. Que aí você já... quais são os pilares? RH, compras, jurídico. Beleza, não sei, você teve um cheiro, você teve um norte daqueles pilares, áreas, seja lá como for, aonde existe fumaça. E qual a priorização dele também, né, Ti? Isso é muito importante, né? Porque a gente não pode também, às vezes, sair atacando tudo, né? A gente tem que ver qual a prioridade, né? Também. Através dos olhos dele. Isso não exime a sua habilidade em investigar. Você vai investigar. Nós temos muitos métodos maravilhosos de investigar o contexto, certo? Mas nenhum desses métodos ou melhor, né? Por mais que você aplique esses métodos, você ganha tempo quando você começa a enxergar a partir desses olhos. Capabilities, né? Quais são condições de destaque para que aquele processo, que é o desejo dele, aconteça, né? Habilidades, recursos, condições necessárias, né? Quais são as pessoas-chave que podem ajudar nesse processo de investigação? Quais são os inputs e os outputs? Inputs, quais são as dores ou percepções, né, dentro daquele contexto, onde eu tenho capabilities que não podem ficar de fora e eu tenho pessoas que podem me ajudar nessa investigação. E outputs, quais são os resultados desejados? Né? Qual o propósito? Aonde você quer chegar? Então eu não quero vir com fórmula mágica nem com receita, mas é como se fosse uma colinha no papel para você lembrar, você que estiver nos assistindo, lembrar de ter um carinho, ter um pré-work para fazer um bom kickoff, um bom início de projeto. Tá? Porque com certeza, se você tiver um bom início de projeto, minimamente você vai ganhar tempo na sua investigação e adoção de métodos que resolvam dores. Tá bom, gente? Essa foi a pílula de hoje. Acho que foram 4 minutinhos. Espero ter contribuído aí com vocês. Bastante. Eu achei que hoje foi bem arretado e se estende para outras, né? Porque esse assunto não é um assunto que a gente consegue falar tudo ou trazer todos os exemplos e tudo que a gente vivenciou em 50 minutos, em 1 hora. A gente sempre quer discutir mais, mas aí a gente divide isso em ciclos curtos de entrega e na semana que vem a gente traz mais. Gente, a gente está caminhando aqui para o final. Em primeiro lugar, agradecer em nome do Hub aí, mais um evento de sucesso, mais uma discussão saudável em busca de ressignificar muitos dos pontos das transformações que a gente vê aí no mercado, ou de que a gente mesmo executa no mercado. E eu estava comentando com vocês que toda vez que a gente está encerrando, a gente puxa para falar uma palavra ou um sentimento que definiu esse momento, essa discussão para vocês hoje. E aí a gente se despede. Eu vou começar com a minha. Para mim, eu
tendo a repetir sempre a mesma, porque, como diz o Manifesto Ágil, pessoas e interações mais do que processos e ferramentas. Então, a minha palavra de hoje, mais uma vez, são pessoas. Obrigada para quem assistiu a gente. Vejo vocês na próxima, gente. Bom, a minha palavra é engajamento. A minha palavra é colaboração. A minha palavra é audição. Ótimo. Vai lá, Gabi. A da Gabi é bombástica. Difícil, Tá esperando falar. aí. Eu sou, vocês sabem, né, gente? Minha palavra é a pimentinha de sempre, né? É a provocação, pessoal. Vamos provocar bastante. A minha palavra é foco. Sem foco, a gente destoa muito, a gente se perde muito dentro dos nossos próprios métodos, dos nossos próprios conceitos. Então, a gente tem que manter o foco, e nós somos os responsáveis por, muitas vezes, garantir que a lunetinha está sendo utilizada da melhor forma, porque se você perder o foco, para desviar o caminho é um estalazinho de dedos. Quando você vê, já foi. Até você colocar no prumo de novo, aí vai mais energia, vai mais tempo. Então, foco, acho que é uma palavra que define muito do que a gente conversou aqui. É isso, gente. Posso aproveitar e fazer o seu jabá, Sara? Manda. A Sarinha, por Tem que favor, garantir o leite seu das livro. crianças, né, menina? Garante o leite das crianças. É isso, pessoal. Eu lancei recentemente o livro Os Novos Desafios da Comunicação Interna no Contexto Contemporâneo das Organizações de Inovação. Está disponível no site do editorial casa.com.br e da amazon.com.br. É muito bacana, porque a gente falou muito aqui da problemática da comunicação, e eu acho que dentre todos os problemas que a gente tem, pelo menos esse foi o caminho que guiou essa narrativa que eu construí. Comunicação é um dos que mais impacta a vida da gente. Isso no contexto social, organizacional e pessoal. E quando a gente não tem o foco, mas não sabe comunicar o foco, a gente volta para o processo de comunicação, a gente tende a ter um processo que não é fluido, cheio de gaps, do começo ao fim. Então, comunicação, como diz uma pessoa que fez parte da minha pesquisa, cada um tinha que falar uma palavra lá, quando eu gravei um vídeo, comunicação é tudo, em qualquer contexto. Então, me deem feedback, digam o que acharam, vamos construir junto a nova versão, vamos falar aqui nós todos, escrever um capítulo cada um, falar de comunicação, de pessoas, de provocação, como tudo isso junto e junto com foco, pessoas, colaboração, cocriação, vai fazer a gente trazer a ressignificação que a gente discute aqui constantemente. Obrigada, pessoal, pela oportunidade e abertura. Até a próxima. Um beijo para quem assistiu a gente. Gostamos muito da presença de todos. E se você quiser saber Obrigado, pouco mais... gente. Ótimo final de semana. Obrigada. E se você quiser saber um pouco mais sobre o Dojo Executivo, Kenjutsu Ágil já está disponível na Amazon. Ele também tem Tchau, pessoal. leitinho, hein? Tchau, gente. Também tem muito leite para comprar. 3, gente. 3. Até a próxima. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, tchau, tchau. Valeu, Tchau, gente. gente. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Estratégia. Adaptação. Necessário. Colaboração. Conhecimento. Fundamentado. Relevante. Transformação. Evolução. Liberdade. Liderança.
Inovação. Ressignificação.